Nós queremos, nesse problema, verificar se existe algum plano contendo simultaneamente as retas R e S, conhecendo a equação vetorial de cada reta, e, caso exista o plano, determinar a equação desse plano. A primeira parte do problema, verificar se existe o plano contendo as retas, corresponde a identificar qual a posição relativa entre as retas, a reta R e a reta S. Nós podemos observar primeiro que o vetor diretor da reta R, um vetor diretor, o vetor 1, 1, 1. E um vetor diretor da reta S, o vetor 2, 2 e 1. A partir daqui, como o vetor VR não é paralelo ao vetor VS, nós sabemos que R e S não são paralelas. Restam duas opções. Elas podem ser concorrentes ou reversas. Se concorrentes, existe o plano. Se reversas, esse plano não existe. Então, para isso que eu vou fazer é pensar na seguinte situação. Tenho a reta R, tenho a reta S. Aqui o esboço, no caso que elas são reversas. Isso é independente para o esquema que vem a seguir. Eu tenho para a reta R um vetor diretor VR, para a reta S um vetor diretor VS, e posso tomar um ponto qualquer em R, um ponto qualquer em S e construir o vetor PR, PS. Nesse caso, elas são reversas, e no caso em que elas são concorrentes, eu tenho o vetor VR, o vetor VS, e posso construir um vetor qualquer PS, PR. Nesse caso, elas são concorrentes. O que acontece é que, no caso em que elas são reversas, o produto misto entre VR, VS, PR, PS não é zero, e nesse caso é zero. Então, determinando um ponto qualquer da reta R, a reta R tomando t igual a zero, tem o ponto 1, 2, 3. Um ponto qualquer da reta S, na reta S tomando t igual a zero, o ponto 3, 4, 5. O vetor PR, PS é PS menos PR, 2, 2 e 2. Quando eu calculo o produto misto entre PR, PS, VR e VS, é o produto escalar entre o vetor 2, 2, 2 e VR vetorial VS. Eu preciso agora determinar o vetor VR vetorial VS, um determinante IJK, VR 1, 1, 1, VS 2, 2 e 1, IJ 1, 1, 2, 2. Então, desenvolvendo VR vetorial VS e mais 2J mais 2K,
menos 2k menos 2i menos j e menos 2i menos i, 2j menos j mais j e 2k menos 2k, 0k, menos 1, 1 e 0, a resposta é 0. Para que fossem reversas, eu não encontraria 0 concorrentes, a resposta é 0. Então, como PRPS escalar VR vetorial VS é 0, as retas são concorrentes. Existe um plano que as contém. Agora, um esquema da situação. Eu já sei que as duas retas são concorrentes. Tenho um ponto comum entre as duas. Essa reta R e a reta S. Tenho aqui um vetor diretor de R e um vetor diretor de S. Quando eu calculo VR vetorial VS, o vetor obtido é ortogonal tanto a VR quanto a VS, então esse é um vetor normal plano. Então, esse vetor menos 1, 1 e 0 já é um vetor que é ortogonal, que é normal ao plano π, que contém tanto R quanto S. Assim, esse vetor é normal ao plano, que eu vou chamar de π. Então, a minha equação é menos x mais y mais 0z igual a d. Preciso de um ponto da reta, na verdade, um ponto do plano, para determinar o valor de d. Como eu conheço duas retas no plano, posso escolher um ponto qualquer de R ou de S. Um erro comum aqui é a preocupação em utilizar exatamente o ponto de interseção. Eu posso usar esse ponto, mas qualquer outro ponto me serve tão bem quanto esse. Então, vou escolher o ponto da reta R, já que qualquer ponto em R também pertence ao plano π. Então, substituindo PR na equação acima, nós vamos ficar com x, que é 1, mais y, que é 2, z vezes 0 vai ficar 0, igual a d, d igual a 1, e a equação do plano π é menos x mais y igual a 1. Então, nós respondemos a pergunta: existe um plano que contém as retas, uma vez que elas são concorrentes, e determinamos a equação desse plano.